Muito simples e fácil, Rua 13 de Junho, 1013, Centro-Sul, próximo aqui à região hospitalar. E precisa falar em contato conosco? 3322-4582. Entre nas redes sociais, Instagram, Propedia, arroba Propedia Cuiabá. Entre no site e também no WhatsApp, 98 129 29 11. Isso, esperamos você, qualquer que seja a sua necessidade. Saúde é considerado o estado completo de bem-estar físico, mental e social, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. A OMS define saúde como um estado de completo bem-estar, não apenas a ausência de doença, englobando o equilíbrio físico, mental e social. A saúde e a qualidade de vida são os ativos valiosos que devemos valorizar e cuidar ao longo de toda a vida. Investir em um estilo de vida saudável, com alimentação adequada, exercícios físicos regulares e cuidados com a saúde mental é essencial para desfrutar de uma vida longa e plena. Mais um programa ao vivo para quem está conectado na rádio Cuiabana FM 106.5 e também no canal do YouTube, programa Momento Saúde, para todos aqueles que estão ao vivo conosco. Hoje o nosso bate-papo, o nosso bate-bola vai ser muito interessante, porque o foco sempre do podcast Momento Saúde é se preocupar com temas focado em bem-estar físico, mental e emocional. E nada mais do que nos preocuparmos com o nosso corpo. Nada mais do que no nosso dia a dia, nas tribulações que nós temos, e várias são as situações que acontecem, que muitas das vezes eu preciso recorrer, ou um parente precisa ser levado a recorrer a uma reabilitação de alguma coisa que possa ter acontecido. Então, vamos dizer, esse casamento, esse bate-papo aqui hoje, esse bate-bola, nós vamos ter dois profissionais, né? Um que está conosco aqui no estúdio, que é um profissional já de uma envergadura, já está numa nova etapa, vamos assim dizer, que ele está agora quase que, vamos dizer, iniciando uma outra clínica, um trabalho belíssimo, que vocês vão poder realmente depois apreciar. E do outro lado de lá, um pouco longe, mas em São Paulo, né, o senhor Renan Dutra, que já esteve aqui conosco, já esteve aqui paramentado. O Renan passou aqui conosco aqui no dia 25 de julho de 2024. Ele veio para o primeiro CEIM. E ele já veio todo com o braço imobilizado, perna imobilizado, que vocês vão ter a oportunidade de ver novamente. A prevenir lesões, permitir que você faça mais exercícios, que você tenha uma qualidade de vida melhor. Né? Isso é muito importante, é uma vontade que a Chantal tem de garantir a qualidade de vida do paciente hoje. Né? Que com muitos produtos desenvolvidos no mercado nacional a gente não consegue oferecer isso. Né? Eu tenho estou utilizando um produto de joelho hoje aqui. Pode levantar, que é aquela câmera. Pode focar melhor você, mobilizador de braço e de joelho. Eu estou usando dois itens aqui que nós trabalhamos principalmente na medicina esportiva. Né? Então, esse brace de joelho é um brace pós-cirúrgico, né? A gente utiliza muito para reconstrução ligamentar, né? Ou fraturas de maior gravidade. Permite ajuste de altura para poder atender qualquer paciente, permite ajuste de circunferência para também poder atender qualquer paciente, permite controle de movimento, né, de uma forma prática. Eu posso limitar o ângulo de flexão do joelho de uma forma bem simples, com um botão, né, aumentar o nível de flexão ou diminuir o nível de flexão, que é muito importante para o tratamento, para a reabilitação pós-cirúrgica. Né? O mesmo eu consigo fazer no braço. Né? Esse é um produto desenvolvido nos Estados Unidos, muito utilizado por jogadores de futebol americano. Né? E esse no Brasil, nós utilizamos muito, temos profissionais de alto nível de futebol que utilizam esses produtos em seus tratamentos. Né? Os médicos dos clubes empregam esses produtos em seus tratamentos. Então, é justamente esse tipo de facilidade, praticidade que eu estou mostrando aqui, que nós buscamos oferecer para o paciente hoje, né? Quando precisa utilizar um produto ortopédico. Mas o nosso intuito aqui hoje, com o Wagner Leal, depois ele vai se apresentar, o Wagner vai estar falando para nós, trazendo para nós as várias lesões recorrentes que acontecem conosco no dia a dia, o esportivo, um acidente, alguma queda, ou idade, né? Tudo isso. E o Wagner
é quem nada mais é para trazer aí o tratamento, a avaliação, o que é melhor, que ele já tem uma experiência, uma bagagem nessa área fenomenal. Então, nós vamos passar a bola nesse momento para Wagner Leal, que está teve anos, ele vai comentar para nós aí, numa outra clínica, e hoje está na Clínica de Excelência em Fisioterapia. Wagner Leal. É um novo investimento, um trabalho belíssimo, que podem acompanhar nas redes sociais. Então, nada mais do que apresentarmos aqui o Wagner Leal para nós, para que a gente possa começar esse bate-papo, esse bate-bola. Bom, primeiro, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Pedro, pelo excelente convite. Ao Renan, muito boa tarde. Aos amigos ouvintes aqui presentes. Pedro, fico lisonjeado aí com o convite. Nós já trabalhamos juntos, né, numa parceria há muito tempo, né? As duas empresas de referências aí trabalhando em prol dos nossos pacientes. E é justamente isso. Sou um fisioterapeuta esportivo, trabalho com uma reabilitação tanto traumatológica, ortopédica, né, que também traz juntamente os produtos que o Renan vai nos apresentar também, né, de altíssima qualidade. E nós estamos aí passando por um momento de transição, como você mencionou. Saímos de uma clínica, finalizamos o tratamento de uma clínica, agora nós iniciamos com uma nova clínica, voltado com a mesma pegada de reabilitação, mas trazendo o nome, colocando meu nome, Wagner Leal, Excelência em Fisioterapia, trazendo novos produtos, novos serviços e tentando passar um pouco mais de qualidade para os nossos pacientes. Nós vamos estar mostrando a clínica na qual o Wagner está hoje lidando, trabalhando, se dedicando, né? Mas eu gostaria de puxar um pouquinho mais da conversa com o Wagner. Eu sempre costumo fazer esse bate-papo, esse bate-bola. O Wagner é cuiabano, é daqui, não de onde é, formou aonde, já mora em Cuiabá há quanto tempo? Vamos abrir mais um pouquinho do Wagner Leal. Eu sou tangaraense e vim para Cuiabá com 2 anos de idade, tá? Formei aqui no estado, saí, fui estudar em São Paulo, então em São Paulo fiz as 3 especializações. Sou fisioterapeuta esportivo pela SONAF, né, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, né? E de lá para cá foram 10 anos estudando praticamente Cuiabá, São Paulo, fazendo toda a minha especialização, toda a minha formação acadêmica pós. Passei por uma Copa do Mundo em 2014, por uma Copa América em 2021, né? E hoje professor de pós-graduação também, então estou nesse ramo há bastante tempo aí. E sempre procurando agregar a nossa marca juntamente com excelentes marcas que é a de vocês também. Então, seria mais ou menos isso. E em Cuiabá, praticamente 13 anos de casa em Cuiabá, na fisioterapia esportiva. Passei por clínica junto com a clínica Genos, hoje estou junto numa clínica que é a IOMI, né, que é presidida pelo Dr. Luiz Alberto Mariano, né? Médico muito conceituado do estado, então nossa clínica fica exatamente junto com eles ali, mas 13 anos de Cuiabá. Só para comentar um pouco para quem está conectado conosco aí ao vivo, o Wagner ainda não estava nessa clínica, mas quando eu tive um problema de uma lesão, eu tive até a clínica e lá eu fui realmente atendido, e muito bem atendido, e aí encaminhado para exame, para avaliação e tudo. E, graças a Deus, o processo progrediu, eu já recuperei, mas o Wagner nem sabe disso, mas o Wagner não estava lá ainda quando eu passei pela clínica, pelo atendimento lá, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Não sei se o tempo vai assim permitir, mas o Wagner tem uma gama de trabalhos. E aí eu vou enumerar algumas aqui e vamos ver se o tempo vai permitir falar de todas, né? As lesões mais recorrentes, né? Ruptura do LCA, ligamento cruzado anterior, lesões meniscais, eu tive já, vou depois fazer um comentáriozinho do que aconteceu também comigo, tendinopatias, estiramentos musculares, entorse do tornozelo, lesões do manguito rotador, lesões da coluna, que a gente, né, percebe muito, depois a gente vai estar mostrando uma novidade na Wagner Leal, na fisioterapia, coisa nova lá. Impacto fêmur acetabular, né? Além dos outros desgastes que nós, no dia a dia, vamos acumulando, né? As artroses, desgastes cartilaginosos,
as lesões de ligamentos e musculares. Então, isso aqui é um pouquinho da pauta para nós começarmos a falar e fazer esse link, essa conexão, primeiro com o Wagner, que está avaliando, diagnosticando, tratando, para depois entrar o Renan, salvando-se aí essa recuperação segura, tranquila com a empresa, que nada menos tem 63 anos. Então já tem uma bagagem bem construída realmente no mercado. Então, não perdendo tempo, porque senão o nosso tempo voa e aí o Wagner não vai conseguir falar tudo, mas vamos começar com o Wagner aí, por qual lesão, Wagner, você queira já tratar em relação a quem muito busca você na clínica. Certo. Olha, antes de tudo, Pedro, é importante saber que acho que esse cenário atual ele vem mudando a cada ano, né? E nos últimos 10 anos isso com força total. Pós-pandemia, as pessoas buscaram cada vez mais atividade física, né? Estão saindo um pouco do sedentarismo e isso vem trazendo algumas lesões acompanhando esses praticantes de atividade física, né? Então é muito comum. Eu brinco assim, não quer ter lesão, tem que ficar em casa sem fazer nada, porque quem está no esporte, como eu, como você, por exemplo, a gente sabe que uma hora ou outra a gente vai ter um pouquinho de lesão, vai ter uma dorzinha ali, um estiramento muscular. Isso é comum de quem está na atividade física, tá? Só que o problema não é ter lesão, o problema é não ter a capacidade de tratamento, não ter uma tecnologia boa para o tratamento, e é nisso que a gente preconiza quando a gente recebe um paciente na clínica. Fazer a abordagem do paciente de forma exclusiva, customizar esse paciente, entender ele e fazer um tratamento adequado, visando principalmente o retorno às atividades físicas, o retorno ao esporte. É o nosso principal objetivo. E aí, nós não trabalhamos sozinhos, né? Nós temos auxílios aí de exames de imagens, médicos ortopedistas, médicos do esporte, nutricionistas, médicos envolvidos com a parte de nutrologia. Então, acho que isso tudo é importante para o atleta que nos busca, né? E aí sim, em relação às lesões, o que nós mais tratamos na clínica são as lesões realmente do ligamento cruzado anterior. Uma lesão muito comum em quem pratica atividade física, principalmente esportes que são rotacionais, né? Tem uma alta incidência e aí essas lesões, elas sempre, a maioria delas são desenvolvidas e tratadas através de um processo cirúrgico, né? E aí sim a nossa clínica está ali pronto para atuar sobre esse pós-operatório desse paciente que acaba chegando para a gente, né? E aí as demais lesões são as lesões meniscais, as lesões por estresse sobre cartilaginoso, sobre as lesões musculares e assim vai. Então, a gente tem uma gama de lesões, mas sempre voltado para os pacientes que têm lesão vinda do esporte normalmente, tá? Ou lesão traumática também, né? Eu quero aproveitar para quem está conectado ao vivo conosco, que Cuiabá não tem nada a perder para os grandes mercados. Só relatando um fato, o meu pai, há mais de 10 anos, veio para Cuiabá e aqui fez uma cirurgia da coluna. Meu pai não estava conseguindo caminhar, tinha um problema de nervo ciático terrível. Ele fez a cirurgia, recuperou e voltou para Minas. E por coincidência, eu estou com a irmã essa semana aqui, que veio para Cuiabá, que está sentindo um desconforto enorme no lado direito, na perna dela, que ela está reclamando. Então, assim, já fez os exames, já detectou o que tem o problema, quais são os medicamentos. Nessa hora não tem jeito, você precisa, na realidade, de medicamentos e fisioterapia, né? E aqui nós estamos realmente falando com um profissional especialista na área de fisioterapia. Então, Cuiabá não tem nada a perder para os grandes mercados. Grandes profissionais, grandes médicos, grandes fisioterapeutas e todo aquele que precisa vai ter essa rede aí realmente a oferecer, né? Vamos dar só um bate-papo agora rápido aqui com o Renan. Renan, dentro do que o Wagner já começou a trazer para nós aí, essa questão da ruptura do LCA, né? O que você comenta para nós aí da Chantal, da bagagem, da experiência em produtos nessa lesão? Olha, quando nós falamos... Bom, boa tarde, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos aí. Fala um pouquinho para nós, Renan, né? Quanto tempo está na Chantal? Porque você já esteve aqui, mas para quem está ao vivo nesse momento conosco, vamos trazer novamente o Renan para nós. Exato. Eu estou trabalhando com a Chantal já há 3 anos, né? Mas nesse ramo há 15. Né? Trabalhei principalmente com atendimento ao consumidor no primeiro momento, nos primeiros 15 anos. Nos últimos 3 anos aí eu venho lidando diretamente com o desenvolvimento e a propagação
de produtos ortopédicos de alto nível no Brasil, né? Então, nós trabalhamos tanto na parte de produção nacional quanto com a parte de produtos importados, né? Nós temos algumas linhas que trazemos de fora, alguns recursos que não temos ainda no Brasil, então nós buscamos trazer esses itens lá de fora. Eu acabo lidando com tudo isso dentro da Chantal e faço a parte de suporte técnico tanto aos profissionais na área da saúde, que precisam entender quais os produtos que estão disponíveis hoje no mercado para que eles possam utilizar em seus tratamentos, né? Eu ofereço também o suporte aos revendedores, né, aos lojistas especializados, como a Propedia, né, um dos principais clientes nesse segmento, e também o suporte ao consumidor final, ao paciente, que muitas vezes precisa, durante o tratamento, tem alguma dúvida, precisa de algum ajuste, sente algum desconforto, algum desnível, e a gente vai entrar em ação aí para poder dar suporte ao paciente, né? Comentando aí que você faz, você chega a visitar os hospitais junto com os médicos, vendo a situação em loco ali com o paciente? Muitas das vezes, porque acontece, o profissional da saúde, ele muitas vezes ele prescreve o produto, né, mas ele não tem certeza se o produto vai ser adquirido da forma correta, vai ser realmente aquele item que ele solicitou que vai ser adquirido pelo consumidor, pelo paciente dele, e também não tem a segurança, às vezes, de que a pessoa que está vendendo esse produto esteja realmente apta e preparada para vender, aplicar esse produto no paciente e orientar ele como fazer uso adequado durante o período de tratamento. Então, na maioria dos casos, principalmente aqui na região de São Paulo, né, que é onde nós estamos mais presentes, né, é comum os médicos, sim, nos chamarem, nos solicitarem no ambiente hospitalar ou no ambiente de suas clínicas para que nós façamos a orientação de uso desses produtos quando necessário ou realmente façamos a aplicação desses produtos no paciente enquanto ele ainda está sendo tratado, né, dentro do ambiente hospitalar ou do ambiente da clínica dele. Essa linha de produtos vai encontrar na Propedia, que depois a gente passa todo o contato, como é que se faz para a gente não perder tempo. Mas quando se fala, Renan, na ruptura do LCA, tem algum material, algum produto específico para, a partir do momento que faz o tratamento, fazer essa indicação? Se o Wagner falar assim, olha, tem esse produto da Chantal, né? O que o Renan vai comentar para nós? Olha, hoje eu tenho em específico, assim, para que eu possa oferecer uma boa opção, né, uma boa variação de opção, na verdade, assim, tanto para o profissional que vai desempenhar o tratamento junto a esse paciente, quanto para o paciente adquirir, eu tenho hoje 3 itens que são um bem específico, né, para LCA, praticamente exclusivo para tratamento de LCA, e outros 2 itens que se adequam em outras situações, tratam bem de LCA, mas em situações mais específicas, digamos assim. Então, eu tenho hoje, para aqueles casos mais comuns, onde o médico entende que a lesão é leve, não é necessário talvez a intervenção cirúrgica, mas sim um bom fortalecimento muscular, um bom trabalho de fisioterapia, né? E para que o paciente possa manter a sua rotina diária e manter suas atividades físicas e cotidianas, sem risco de que essa lesão se intensifique, né, ou que surjam novas lesões, né? Então, essa seria uma joelheira com sistema de compressão elástico, tá? Que funciona com o objetivo de melhorar as respostas sensoriais, melhorar as condições de funcionamento da estrutura muscular, e mesmo enquanto o paciente se recupera, para que a musculatura possa oferecer um maior nível de suporte. Tá? Ela vem com dispositivos de estabilização lateral, que são aços flexíveis, vão proteger os ligamentos colaterais, vão dar mais estabilidade para a articulação do joelho, né? E vem com um suporte específico para proteger a patela, né? A rótula do joelho, como é conhecido em alguns lugares, né? E auxiliar no movimento da patela para que o movimento de flexão e extensão do joelho seja bastante alinhado, né? E que qualquer risco de instabilidade durante essa movimentação seja minimizado. Então, é um produto que normalmente você utiliza em situações onde você vai tratar do paciente em um caso mais leve,
vai manter ele em atividade, mesmo que de baixa intensidade, né? E que você vai fazer o uso dessa órtese posterior à alta de tratamento, você vai fazer o uso desse dispositivo em atividades esportivas ou atividades convencionais do cotidiano para evitar que surja uma nova lesão, ou para proteger melhor a articulação do joelho e minimizar qualquer risco de outras lesões. Tá? Então esse seria um item para tratamentos mais convencionais. Depois, eu tenho um item que é o que eu mais gosto, quando o profissional entra em contato, diz, Renan, o que tu me sugere para tratar esse caso de LCA? Eu gosto muito do Brace Fusion, que aí é um dispositivo diferente. Quando a gente fala órtese, normalmente nós estamos nos referindo falando de joelheira, né, falando de joelho, quando a gente fala órtese, nós normalmente estamos nos dirigindo a um produto que é realmente uma joelheira. A estrutura visível ali que nós temos é uma joelheira, né? Quando a gente fala bracing, a gente já está falando de algo, de um nível de suporte e de estabilização mais elevado, né? Então, para aqueles casos de maior complexidade de tratamento, ou os casos onde o médico não quer operar, vai fazer um tratamento conservador, ou os casos em que ele opera e ele precisa recuperar esse paciente mais rápido. E aí, então, você entra com o uso de um brace no pós-operatório, para que a região em que sofreu o trauma e passou por intervenção cirúrgica esteja mais bem protegida e para que a articulação do joelho ela esteja muito bem alinhada, digamos que 100% alinhada, para que logo nos primeiros dias de tratamento, de reabilitação, esse paciente já consiga ter ângulo de flexão de joelho, consiga movimentar o seu joelho, o que normalmente não é comum, né? O paciente fica em média 30 dias com o joelho imobilizado, né? Então, utilizando um brace, você consegue colocar o paciente em atividade já a partir da primeira semana, né? Talvez a partir dos primeiros dias de tratamento você já consiga fazer flexão de joelho com o paciente. E o principal, protegendo e alinhando essa articulação, você consegue fazer com que o paciente desempenhe atividades de fortalecimento muscular em um momento em que normalmente ele não estaria fortalecendo o músculo, ele estaria só estabilizando a articulação. Então hoje eu tenho um brace dinâmico, chama Fusion, tá? Ele é específico para o tratamento de lesões de LCA, tanto em casos conservadores quanto em casos pós-cirúrgicos. E o detalhe que faz toda a diferença, tanto para o profissional de fisioterapia, que é quem vai administrar o tratamento, né? E eu acho que aí vem a parte mais difícil da reabilitação, é a parte de fisioterapia, né? Porque pega o paciente em um momento, uma fase mais aguda do trauma, ali, da recuperação, e precisa conduzir ele até o final dessa recuperação, até que ele esteja 100% recuperado, né? Então, acho que uma das dificuldades é você colocar o paciente em atividade logo no início, consiga manter um nível de fortalecimento muscular que faça com que ele se reabilite mais rápido e com segurança, né? Então, o Fusion ele entra dentro desse âmbito de tratamento, garantindo o melhor alinhamento, então você não vai ter instabilidades laterais, o movimento de flexão e extensão ele fica 100% alinhado, você alivia a sobrecarga mecânica da articulação e você protege a estrutura ligamentar do joelho, né? O Brace Fusion ele tem um detalhe em particular que é o fato dele ser desenvolvido para uso no esporte. Ele pode ser utilizado em atividades esportivas, tá? Sejam elas quais forem, tá? Então o paciente pode correr utilizando o Fusion, ele pode jogar futebol utilizando o Fusion, ele pode jogar basquete, vôlei, handebol, ele pode desenvolver qualquer atividade física ou esportiva, inclusive atividades aquáticas, tá? É um brace que pode ser utilizado dentro da água, não tem problema, tá? Então esse seria hoje o meu principal item para o tratamento de lesões de LCA e também para lesões de menisco, né? Então instabilidades meniscais, ou situações onde precisou ser feita sutura do menisco, né? Pacientes que têm um quadro ali de sobrecarga na região do menisco, às vezes um paciente faz inicial de artrose, faz um joelho varo, faz um joelho valgo, tem, né, uma sobrecarga maior em um dos lados da articulação. Então o Fusion ele consegue fazer o alinhamento dessa articulação, então equilibrar o nível de carga, evitando que tu tenha mais sobrecarga em uma região ou outra da articulação. Então isso é muito interessante também para os casos de lesões no menisco, tá? E o terceiro item que eu tenho hoje para tratamento de LCA
é um item que entra em casos de lesão do LCA quando o paciente sofre também de artrose, né? Que não é tão comum ter as duas lesões associadas, mas acontece. Então, por exemplo, o paciente que tem quadro de artrose, uma doença degenerativa, então a gente precisa ali, com base no estágio da doença, né, oferecer o nível de suporte necessário para bloquear a progressão, a evolução da doença, né? E o que acontece? Normalmente o paciente que segue uma conduta de tratamento preventiva, digamos assim, para evitar que a artrose ela evolua na sua articulação e prejudique mais a articulação do joelho, né? Normalmente ele é um paciente que ele pratica algum tipo de atividade cotidiana, seja ela física, esportiva ou mesmo atividades comuns, né? Uma pessoa que é muito ativa, que trabalha muito e tal. Então, assim, essa pessoa ela se preocupa em se manter em atividade por muito mais tempo, pelo tempo que for possível. Ela quer se manter em atividade. Então, a gente entende aí que é uma pessoa que busca um tratamento que vai realmente ser efetivo e que permita a ele se manter nessas atividades que ele já desempenha. Então, por exemplo, você pega lá um paciente que pratica tênis, ele joga tênis, e ele desenvolveu artrose no joelho, né? Então ele vai buscar meios de tratar, de conviver com a doença e realizar um tipo de tratamento que permita a ele continuar realizando a atividade esportiva de jogar tênis, né? E dentro desse ambiente, às vezes pode acontecer a lesão, né, de LCA, a lesão do ligamento, né, do ligamento cruzado anterior. E aí quando a gente chega no momento de tratamento, às vezes fica um pouco complexo. Tem casos que o médico já opta por não operar, então o paciente ou ele vai ter uma redução considerável, drástica, nas suas atividades cotidianas, né? Vai atenuar muito as cargas que ele desempenha, as cargas que ele exerce no dia a dia, né? Para poder conviver com a fragilidade da sua articulação, porque não vai operar o joelho, tá? Isso acontece em algumas situações, e isso só quem define é o médico. Então, eu não consigo citar aqui que situação opera e que situação não opera. Isso vai variar de caso para caso, paciente para paciente, qual a conduta médica que o médico ali vai adotar, né? Então, vão existir esses casos. E aí eu tenho, dentro do nosso portfólio, um brace que chama Brace Duo, tá? Que é um brace desenvolvido para trabalhar tanto a questão de alinhamento do joelho quando o paciente sofre de artrose, tá? E aí é quando o paciente, por exemplo, sofre com o joelho varo ou valgo, né, que são dois tipos de desvios que acontecem na articulação do joelho, muitas vezes em decorrência da artrose na articulação do joelho, né? Então, esse brace vai poder ser utilizado nesses casos para o alinhamento da articulação e redução da sobrecarga mecânica. E ele é desenvolvido também para manter o alinhamento da articulação, tanto lateral, e auxiliar nos movimentos de flexão e extensão do joelho, tornando ele apto a realizar o tratamento do paciente que sofreu lesão ligamentar e sofre também de artrose no joelho, tá? Então, hoje, o que nós utilizamos, né, para os protocolos de tratamento de lesões de LCA são esses 3 itens. E os itens que nós mais utilizamos, tá? O brace Fusion, que é específico, tá? E aí eu costumo não exemplificar, mas esclarecer que 90% da minha demanda hoje de venda de brace Fusion vai para pacientes que ou realizaram a cirurgia e querem voltar às suas atividades esportivas, né? Ou para os pacientes que, por alguma razão, não realizaram a intervenção cirúrgica e vão precisar do brace nas suas atividades cotidianas para ter um bom desempenho da articulação do joelho, né? E não sofrer com a fragilidade da articulação, né? Que hoje, que a partir desse momento aí, tem um ligamento que praticamente não tem função e a gente não vai operar por uma razão em específico, né? Então, o Fusion é o principal item hoje para tratamento de LCA. E muitas vezes o médico faz o tratamento físio, na verdade, né? Ele faz o tratamento nas situações na fase mais aguda e naquelas situações onde ele precisa intensificar a carga de treino para esse paciente, né? Para que ele se fortaleça com mais rapidez, para que ele tenha mais agilidade no seu tratamento, né? Ele utiliza o Brace Fusion.
E na fase final, né, do tratamento, ele utiliza a joelheira elástica, o sistema de compressão elástica, né, que aí ele permite depois que o paciente faça uso de ambos os produtos em situações diferentes no seu cotidiano. Então, é comum o físio às vezes orientar o paciente, olha, você vai, no seu dia a dia, você pode se sentir algum desconforto na articulação, se sentir dor, né, se sentir algum tipo de desalinhamento, você pode usar a sua joelheira elástica no dia a dia, tá? E aí é importante observar o seguinte, principalmente para os profissionais de fisioterapia que têm uma preocupação, né, tem um foco muito grande na qualidade da estrutura muscular, né? Precisa estar muito bem ali e a gente se preocupa muito quando a gente vai utilizar uma órtese, vai escolher uma órtese para utilizar nossos tratamentos, nós nos preocupamos muito com a integridade do músculo, né, da musculatura, e como essas órteses vão influenciar no desempenho muscular. Então, assim, é muito importante observar que as órteses elásticas que nós trabalhamos na Chantal, as órteses que nós importamos, são todas órteses com desenvolvimento tecnológico focado em melhorar a propriocepção e estimular o funcionamento da musculatura, para que a musculatura esteja sempre apta a oferecer o nível de suporte adequado e necessário para a articulação, para aquela região que foi afetada por lesão, tá? Então, quando eu trabalho com uma órtese desse tipo, eu permito que o paciente faça uso durante o seu dia a dia, né? E que, ao mesmo tempo, a órtese preserve a estrutura muscular, não gere dependência ou vício para essa estrutura, né? Permitindo que o paciente faça uso no dia a dia e, quando ele não sentir a necessidade de uso do produto, ele possa abrir mão da joelheira sem notar ou sentir, né, viver qualquer fragilidade na sua estrutura muscular em decorrência do uso da órtese. Ou seja, as nossas órteses, elas estabilizam a articulação, elas podem ser utilizadas por longos períodos e elas não vão prejudicar a estrutura muscular do paciente. Ele não vai perder força muscular e nem vai sofrer com vícios aí de uso de produto, tá? Então, são produtos muito dinâmicos e que se adequam muito bem aos perfis de tratamento. As lesões que você recebe no dia a dia, Wagner, esse produto que ele está citando, aí, o Brace, o Fusio, é algo que você já conhece? É algo que você já recomenda, que você ou que tem outro produto? Fala um pouco para nós, porque você vai tratar, mas depois você vai dar indicação, não é isso? Assim, em alguns casos a gente tem a indicação, tá? Na maioria não. Na maioria a gente não trabalha com os braces, em alguns casos sim, principalmente quando você tem algumas lesões colaterais, são importantes, ou quando você tem alguma restrição de mobilidade. Mas os protocolos de ruptura de LCA, o paciente começa a reabilitação com a gente no outro dia, né? Então, ele opera na segunda-feira, na terça-feira ele já está com a gente na clínica, né? Fazendo todo o trabalho de reabilitação, já o trabalho das eletroestimulações para ativação das células musculares ali, né? Fazendo um trabalho de flexo-extensão. Quanto mais imobilizado você deixar esse paciente, mais perda ele vai ter, né? Então, hoje em dia, todos os estudos demonstram que o paciente no pós-operatório não pode ter restrição de mobilidade. Então, o tempo todo fazendo a mobilidade. Em alguns casos, o uso do brace ele pode ser utilizado em casos específicos, sim. Em casos que precisa dessa demanda, a gente tem indicação. Esses tempos eu estava utilizando uma prótese da Chantal que foi uma paciente nova, médica, fez uma ruptura de toda a parte da posterior de coxa, né, dos isquiotibiais, fez uma desinserção, ele gera um gap é uma descida desse tendão, o médico sobe, faz a reinserção novamente dela, né, então faz a reinserção dessa musculatura lá junto ao isquio, né, faz a ancoragem, a ancoragem são pequenos parafusos que eles fixam essa parte tendínea, só que no processo de reabilitação ela tem que permanecer com uma flexão de joelho de 30 graus, tá? Aí a gente usa uma joelheira articulada para conseguir travar essa paciente em 30 graus e não deixar ela estender tudo, porque imagina, se ela estica tudo, a posterior de coxa estica e ela desinsere, perdendo assim a cirurgia. Então você tem que manter uma flexão ali ativa. Então, é nesse momento que a gente tem algumas indicações, né? As nossas maiores indicações
são para pacientes com artrose, pacientes que já apresentam um pouquinho de dor, que tem uma insegurança, que tem... Pô, Wagner, se eu usar uma joelheira, vou sentir? Pode sentir mais confortável. Existe, Wagner, se eu utilizar uma joelheira, vou ter perda de massa muscular ou perda de força? Isso já caiu por terra, isso é um mito gigantesco. Isso aí já caiu por terra durante anos e anos, que é o que o Renan estava comentando. Isso realmente não existe, até comprovado. E, então tem várias indicações, né? Então precisa, a gente não pode generalizar todos, né? Todo paciente precisa de prótese, de órtese? Não precisa. Todo paciente precisa, então, assim, entende? Então, são casos e casos. Agora, o mais importante, Pedro e Renan, o que eu falo, é que a gente tenha em mãos equipamentos de alta qualidade, de alta tecnologia, que é o que a Chantal oferece, né? Então, até mesmo antes da gente conversar, de eu ter contato com o Renan, nós utilizamos na clínica, né? Nós indicamos para os nossos pacientes, né? Então, é uma das marcas que a gente passa para o paciente, ó, procura a Propedia e procura tal marca, é isso que a gente passa. Então, o mais importante é ter auxílio de tecnologia, que é o que a gente preconiza hoje na clínica também. Para quem está ao vivo conosco, olha a importância. O Renan deu ali uma aula em relação aos produtos Chantal. Mas agora o Wagner entrou já comentando que o Wagner é o primeiro contato. O Wagner é esse momento que o paciente procura ele, de uma cirurgia ou de uma lesão, e ele vai fazer a avaliação. Que tratamento ele vai adotar. Então, assim, a bagagem do profissional é fundamental para a sua recuperação. Eu vou comentar rapidamente no meu caso, o que aconteceu, que eu estava relatando com o Wagner, quando eu tive problema de uma lesão. E aí, assim, foi joelho, um desgaste que eu não estava conseguindo caminhar, pisar. Beleza, exame feito, análise feita, a colocação para mim de que foi dito até que 6 meses, né? Eu procurasse, como se diz, ficar em stand-by, mas procurei outros médicos. Procurei outro médico, inclusive, que o médico de joelho, especialista em joelho, ele disse o seguinte: Pedro, isso aconteceu comigo, acho que ele tem 40 e poucos anos, jogando bola, quer dizer, não foi o meu caso é corrida, né? Eu tenho 10 anos que eu resolvi começar a querer correr. E aí ele falou, aconteceu isso comigo e com quem? Você tem certeza, Pedro, que quer também chegar a brincar com seus netos? Eu também quero. Eu parei, não joguei mais bola, eu estou agora para bike. Então você para de correr também e vai para bike. Eu fui fazendo essa pincelada aí, essa avaliação, Renan. O que eu agora faria, 6 meses fora? Fui conversar com o meu treinador em Belo Horizonte, que me manda a planilha, com a profissional que me manda uma planilha de treinamento também específico para fisioterapia. E aí foi dito, calma, né? Isso tem mais ou menos uns 2 anos, eu acredito, né? Comecei a fazer fisioterapia, cheguei a fazer de 40 a 60 sessões de fisio em recuperação e hoje eu tenho os meus dias de corrida, rua, né? E os 3 dias na minha casa que eu faço fortalecimento. Depois disso eu já não sei quantas provas eu já fiz, com medalha, com pódio, quer dizer. Então assim, tem que ser avaliado. Você tem que estar nas mãos de um profissional gabaritado para dizer, te recomendar o que você pode, o que você não pode, para que a sua recuperação aconteça dentro do que o Renan falou com o produto e as suas atividades não sejam interrompidas. Se interrompidas durante um período, conforme o profissional vai realmente te relatar. Nós vamos, para não parar, porque são muitas as lesões, quer dizer, numa só a gente já tomou um tempo enorme aqui, né, de comentários, mas nós vamos mostrar os produtos, tá? Para vocês terem o que o Renan falou aí do brace, do fusio, nós vamos depois mostrar esses produtos. Nós vamos continuar com o Wagner aqui, continuando das lesões meniscais. Eu tive problema também de menisco, tá? Foi onde aí esse médico falou comigo, houve desgaste, cara, para de correr e vai para bike. Eu não voltei para bike, eu gosto de bike, e voltei a continuar realmente a correr. Estou correndo, não sei até quando, né? Mas vamos continuar então, Wagner, com a questão das lesões. O que mais você queira comentar das lesões, que te procura e que chega até você lá? Acho que é importante a gente falar, e aí tem um contato muito grande com o Renan, que as lesões por entorse de tornozelo, elas são lesões muito comuns, né, de quem pratica algum tipo de atividade física. E não importa só os movimentos, né? Você pode estar correndo, pisar no buraco e virar o pé, né? Você pode estar jogando futebol, pisar no buraco, ou ser pisado, ou subir para cabecear uma bola e virar o pé. Então, o entorse de tornozelo é muito comum, tá? O que acontece nos entorses de tornozelo? Os pequenos ligamentos que fazem estabilidade do tornozelo, eu brinco que o ligamento é igual um elástico de dinheiro, né? Então, ele faz a função de elástico e volta. Só que dependendo da angulação que você coloca, esse elástico estica e estica mais um pouquinho, ou seja, ele rompe. Né? A partir do momento que você rompe, você não tem uma estabilidade.
Aí você cria-se ali um edema muito grande, então um inchaço muito grande, uma perda de função, muita dor. E aí, aonde a gente mais utiliza as órteses são nesses casos. Aí a gente recorre o quê? As tornozeleiras, né? Estabilização de tornozelo. E aí nós temos diversos no mercado, né? Eu gosto muito da Chantal também em relação a esse tipo de órteses, a gente tem indicado bastante. E são órteses indicadas no sentido de não gerar mais tracionamento sobre esse ligamento, porque se ele tiver, por exemplo, uma lesão parcial, se ele virar de novo esse pé, esse ligamento ele aumenta o grau de ruptura e pode chegar até uma ruptura total. Então a gente precisa de tala, de uma órtese que possui as talas laterais, evitando aqueles movimentos de lado do tornozelo. Aí entram as várias indicações, aquelas talas que possuem as famosas arquestes aí, acho que a Chantal também tem. Então são excelentes indicativos, viu? E isso daí dá uma segurança gigantesca para o paciente desde o momento de pós-lesão, pós-operatório e retorno às atividades. No que o Wagner está falando aí, comigo aconteceu esse problema da fascite plantar, que é doloroso, você não consegue pisar. E aí fui no médico, o médico falou, não, vamos fazer exame, vamos fazer uma ressonância magnética. E o médico da ressonância magnética falou, Pedro, é isso mesmo, corredor, esporão de calcâneo, fascite, né? Isso acontece. E conversando com o fisioterapeuta na empresa, eu disse a ele, rapaz, ele falou, não, vamos fazer uma palmilha. Do nada ele disse assim, fazer a palmilha não, tem a palmilha pronta, a Chantal tem a fáscia plantar, e aí bate pronto, tendo ela lá na loja, passei a usá-la e eu uso ela hoje para tudo. Só não ponho ela no chinelo em casa. Se eu estou lá fazendo coisa, mas se eu sair para onde eu vou, ou correr, ou trabalhar, eu nem voltei no médico para mostrar o resultado da ressonância magnética. A dor sumiu. Então, assim, você deve ter bons produtos, bons profissionais que sabem lhe indicar, né? Nós vamos só aproveitar esse momentinho rápido para falar um pouquinho de onde você encontra esses produtos e onde você encontra o profissional. Hoje eu venho apresentar para vocês uma novidade aqui na nossa clínica. Com licença, doutora. A partir de hoje, nós estaremos com a presença ilustre da doutora Laís Naves, fazendo toda a parte da reabilitação de coluna e juntamente do RPG Sulchar. Doutora Laís, seja muito bem-vinda e hoje ela está aqui, ó, tratando um dos nossos fisioterapeutas, alinhando juntamente com os outros pacientes também. Wagner, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder fazer parte dessa equipe que tem um potencial imenso e poder ajudar os pacientes daqui para frente a ter uma qualidade de vida melhor. Então, pessoal, fica aqui o nosso convite. Agora um novo tratamento aqui dentro da nossa clínica na Wagner Leal, Excelência Fisioterapia. Um abraço a todos. Muito simples e fácil, Rua 13 de Junho, 1013, Centro-Sul, próximo aqui à região hospitalar. E precisa falar em contato conosco? 3322-4582. Entre nas redes sociais, Instagram, Propedia, arroba Propedia Cuiabá. Entre no site e também no WhatsApp, 98-129-2911. Isso. Esperamos você, qualquer que seja a sua necessidade. A Chantal é parceira da Propedia, onde você vai encontrar ali na 13 de junho 1013. É uma empresa que surgiu, já tem 40 anos e realmente surgiu para ser líder no mercado. Com seus técnicos, seus profissionais, com seus produtos de última geração. Então é na 13 de junho 1013, é antes do Hemocentro. Você precisando contactar conosco, você tem o WhatsApp 98-129-2911, telefone fixo 3322-4582, você pode acessar as redes sociais, Instagram, Propedia Cuiabá, né, que vocês terão acesso a nós, no site www.propedia.com.br, estamos lá para lhe atender. Eu vou pedir o Wagner também que possa falar um pouquinho da Wagner Leal. Fala para nós agora um pouquinho, Wagner, da Wagner Leal. Nós vamos mostrar também a Wagner Leal, o trabalho que a Wagner Leal faz hoje, a fisioterapia de excelência e os seus acessos, os seus contatos. Wagner. Nós estamos localizados ao centro da cidade, né, exatamente ao lado do Hospital Ortopédico, Rua Gago Coutinho 413, né, dentro da Clínica IOME, né, Instituto de Ortopedia e Medicina do Esporte, coordenado aí pelo Dr. Luiz Mariano, né. Então, a gente, Luiz Alberto ali, que faz todo esse trabalho com os médicos, nós estamos bem localizados ao centro da cidade. Redes sociais está nosso nome também, Wagner Leal, Excelência Fisioterapia, e contato via telefone
996229191. Nós vamos depois colocar isso em tela para que vocês realmente possam ter isso mais fácil, né? Para quem está ao vivo conosco aí na Rádio Cuiabana FM ou no canal YouTube Momento Saúde, onde você pode ir lá sugestionar pautas de programas, de temas, né? Nós estamos aqui com 2 profissionais que estão trabalhando o nosso corpo, a nossa necessidade no nosso dia a dia da nossa vida, bem-estar físico, mental, emocional, e ter profissionais que já são líder no mercado, tem uma liderança no mercado, onde você realmente possa procurá-lo e saber que você vai ter um tratamento eficaz para a sua recuperação. E, em seguida, nós temos a Chantal com os produtos, que é parceira, vai encontrar os produtos realmente na Propedia. E a Chantal está sempre participando de feira, a gente está vendo os lançamentos e tudo, mas o nosso tempo, né, voa, nós já não estamos com uma disponibilidade muito grande. Vamos continuar com o Wagner com mais lesões, Wagner. Estiramentos musculares, entorse, que já falou de tornozelo. O que mais você queira trazer para nós? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você lida lá, com certeza, com pacientes grau vários de idades, não é isso? Certo. A nível de o idoso, tem um percentual maior que te procura? Em que situações que te procura? Nós, por enquanto, não falamos nada a nível de coluna, né? E você está oferecendo algo novo de coluna. Queira você continuar aqui ou já falar mais alguma coisa aí para nós, porque tem aqui lesões de coluna, né? As lesões degenerativas de todos os segmentos do corpo acometem muito as pessoas, né? E associado a isso, as lesões de coluna não somente um público selecionado, mas a gente tem desde criança até os idosos com alterações de coluna, sejam elas alterações por escoliose, que são as curvaturas da coluna, né, ou propriamente as lesões traumáticas ou de rotações como as hérnias de disco, por exemplo, ou até literalmente as lesões degenerativas como artrose, famoso bico de papagaio que nós temos, né? Então, assim, o que mais me chama a atenção, Pedro e Renan, não sei se vai concordar comigo, mas é que diante de todas essas situações aí que nós temos, é sempre bom a gente ter produtos de alta qualidade para que a gente possa ofertar para o paciente, sabe? Mostrar para o paciente que ele precisa fazer um trabalho adequado de fisioterapia, ele precisa fazer um trabalho adequado de RPG, por exemplo, que nós temos lá na clínica, que nós iniciamos com uma baita profissional experiente, gabaritada, RPG Sulchar dentro da clínica, mas que nós precisamos também de colegas profissionais ali que trazem qualidade pra gente. Então, se o cara teve uma entorse de tornozelo, tem aqui uma tornozeleira da Chantal, excelente. Nós temos ali um paciente que precisa de um brace articulado. Nós temos aqui. Nós temos uma joelheira articulada. Nós temos uma cinta da coluna. Então, tudo isso é parte fundamental e não dá, não sei se concorda ou não, mas não dá pra gente andar sozinho, Pedro. Eu acho que essa interação de bons produtos e de uma boa prescrição, eu acho que faz toda a diferença para o nosso paciente. E hoje a gente está dentro de um mercado que, antes de ser profissionais, nós somos também pacientes, né? Nós somos consumidores. A gente está dentro do mercado que as pessoas querem só impor, né? Produtos, infiltrações e um monte de tratamentos aleatórios, sem se preocupar em visualizar o cliente, sabe? A customização do paciente, o que é melhor para esse paciente, e não só o lado monetário o tempo todo, né? É importante ter bons produtos, excelente. O Renan me manda uma tornozeleira excelente, eu tenho lá 3, 4, 5 opções para ofertar para o meu paciente. Eu falo, Pedro, não, você fez um entorse de tornozelo importante, você precisa dessa joelheira, cara, ou dessa tornozeleira. Então, essa gama de opções é fundamental para o meu trabalho, para o trabalho de médicos ortopedistas, e assim vai. Você vê, o que o Wagner está comentando aí, olha a importância, voltando um pouquinho no que eu citei quando eu tive o problema, que era suspender, parar de correr, você vai para bike e tal, você ter bons profissionais para avaliar, diagnosticar, te recuperar e você ter bons produtos, porque assim você pode retornar às suas atividades. E isso é cotidiano no nosso dia a dia, né? Situações que acontecem. Saiu ali, pisou no buraco, torceu, teve uma torção, né? Se você procura um profissional que já sabe o que é o seu problema para o tratamento, em seguida recomendar um produto de qualidade,
rapidamente você estará voltando às suas atividades, né? Com certeza. Renan, algum detalhe a nível de coluna? O Wagner fez uma abordagem aqui um pouquinho das lesões de coluna. Eu deixo só antes de você passar a palavra. Uma vez aconteceu um fato comigo e eu assim fiquei irado de procurar o médico. Eu estava fazendo atividade nesse dia, era de fortalecimento. Eu não sei que atividade que eu fiz, que simplesmente, Renan e Wagner, a coluna travou. Sabe aquela coisa que parece que sai da forma? E aí você tá travado, cara. Você não consegue sentar. E aí eu falei, gente, não é possível. Que coisa que desencaixou. Eu estava encaixado agora. O que saiu fora aqui da essência minha? A minha matéria desencaixou o quê? Pelo amor de Deus. E assim, cara, nesse dia eu nem fui trabalhar. Incrível. Ao chegar no médico, eu falei, pelo amor de Deus, me explica aí, porque eu não estou entendendo. Alguma coisa saiu da forma e não encaixa. E eu só consegui ter uma melhora um pouquinho para caminhar e andar quando eu sentava, fazia isso aqui um pouquinho, aí sim eu já conseguia segurar na mesa e andar. Então, Renan, fala um pouquinho para nós dessa questão da coluna, os vários problemas e lesões que acontecem e o que a Shental entra aí para nos amparar. Certo. Bom, eu costumo dizer... Bom, eu costumo dizer... Está me ouvindo, seu Pedro? Ok. Dentro do portfólio da Shental hoje, eu costumo dizer, eu sou suspeito para falar, né, que eu faço parte do time, cuido dessa parte de produtos, mas eu vejo como uma realidade com base na minha experiência e no conhecimento que eu tenho do mercado e que nós atuamos hoje. Quando a gente fala de coluna, hoje eu tenho um portfólio mais completo no Brasil de produtos, né, ortopédicos para o tratamento das doenças da coluna. Tá? Eu consigo oferecer hoje para os tratamentos mais simples, uma órtese, um colete, para suporte lombar, por exemplo. Né? A região lombar é uma das regiões mais afetadas, né? Tanto por questão de lombalgias, por hérnias, e as lesões traumáticas também acometem muito a região da coluna lombar. Né? Então, eu tenho desde um cinto lombar hoje simples, que eu fabrico aqui em Diadema. Eu tenho a mesma proposta de tratamento, um cinto lombar também, com mais alto nível tecnológico de desenvolvimento no mundo, né? Que eu trago dos Estados Unidos, né? Através da Aspen, que é a desenvolvedora lá, é uma das marcas mais renomadas no âmbito mundial quando a gente fala de tratamentos de coluna. Né? Tem mais de 30 anos aí de estudo sobre a coluna vertebral e suas doenças, então a gente consegue ter ali um nível de qualidade de produto excepcional. Tá? E aí eu estou falando dos produtos mais simples, que são suportes lombares. Depois eu vou ter produtos para tratamento da coluna cervical, a região do pescoço, para a região de transição, que é muito complexa, a região de transição que a gente fala quando termina ali, né, no finalzinho da coluna cervical, início da coluna torácica, né, logo no finalzinho do pescoço, digamos assim, né? É uma região muito sensível, muito difícil de tratar, né? Então, dispõe de dispositivos também que você pode optar por mais flexibilidade ou mais rigidez, com base no perfil do paciente, no tipo de tratamento que você vai desempenhar, né? E depois eu tenho também os produtos que vão tratar das regiões centrais da coluna, né? Parte alta da coluna torácica alta, e também vou ter produtos para o tratamento da coluna tóraco-lombar, que é a região mais do meio da coluna para baixo, digamos assim, para ficar mais fácil o entendimento, né? Que é uma região também bastante afetada. Hoje a minha única lacuna, né, digamos assim, o único item hoje que eu não consigo ainda disponibilizar para o mercado é os coletes para tratamento de escoliose na fase infantil ou juvenil, né, que são produtos desenvolvidos para correção, né, para corrigir o desalinhamento da coluna, né, enquanto essa criança se desenvolve, enquanto a estrutura física dela se desenvolve. Então, por agora, ainda eu não tenho nada que seja realmente eficaz. Então, a Shental tem uma política de não lançar aquele produto que realmente não entrega 100% da sua proposta de tratamento. Então, por isso nós não lançamos ainda, mas a gente está em busca de algo para escoliose. Tá? E dentro do meu portfólio de coluna, tenho alguns produtos que eu acho que, inclusive, são produtos que se encaixam muito bem no caso de fisioterapia, para pacientes que sofrem de hipercifose da coluna vertebral, né? Então, assim, para
quem está escutando não fizer bem o link, hipercifose seria o paciente que tem uma corcunda maior, digamos assim, né? Quando a parte mais alta da coluna começa a dobrar, e aí gera uma curva muito acentuada, de forma que o paciente perca a estatura, tenha dificuldade na sua mobilidade ali, né? E tem uma redução na sua qualidade de vida, né? A hipercifose ela está muitas vezes associada a um caso de osteoporose da coluna vertebral, né? Que é a doença degenerativa da coluna mais conhecida, digamos assim, né? E quando um paciente em quadro de osteoporose, um paciente que sofre de osteoporose, ele precisa muito da musculatura dele, né? Que a musculatura esteja bem fortalecida, né? Bem disposta. E isso, para o paciente, né, de osteoporose, isso não tem como acontecer sem um bom tratamento de fisioterapia, um bom acompanhamento, né? Um bom profissional supervisionando ali uma conduta de tratamento através de fisioterapia adequada para esse paciente, né? E muitas vezes o profissional, o físio, ele avalia o paciente, ele estuda aquele caso em específico, todo o cotidiano do paciente, toda a dinâmica desse paciente, né? Para entender o que é necessário dentro desse tratamento para que ele seja eficiente, para que ele seja efetivo. Então o físio ele desenha, ele avalia, ele estuda tudo isso, ele desenha, ele cria muitas vezes um perfil de tratamento específico para aquele paciente. E às vezes no meio do caminho o paciente não dá seguimento, não evolui dentro do tratamento, porque sofre com muitas dores, porque não consegue desempenhar as atividades que muitas vezes são propostas pelo profissional, pelo físio, não consegue fazer o fortalecimento necessário e por aí vai. Então ele acaba não concluindo o tratamento, ou às vezes nem iniciando o tratamento, né? Dentro do meu portfólio eu tenho 2 produtos que são específicos para tratar da coluna vertebral em pacientes que sofram de osteoporose. É um colete americano, chama Spinal Adjuster, né? E um colete alemão que chama Vertebradin Osteo. Tá? Ambos os coletes eles têm uma estrutura metálica moldável, né? Ou seja, tem uma tala metálica que você pode moldar no formato da coluna, e essa tala ela abrange a maior parte da coluna vertebral, né? Desde vértebra C7, desde o finalzinho aqui da coluna cervical, desde o finalzinho do pescoço aqui, até vértebra L5, lá no finalzinho da coluna vertebral, lá onde a gente já está chegando na estrutura do quadril, né? Então esse produto ele tem a função de garantir a postura correta da coluna vertebral, né? Ou seja, ela vai fazer o alinhamento da coluna vertebral do paciente, sem que a musculatura precise exercer força para esse alinhamento. O colete faz isso. Então é um colete que ele tem suporte tipo mochila, então ele puxa os ombros para trás, gera uma contração muscular na região das escápulas, né? A tala metálica mantém o alinhamento da coluna e ele tem um fecho principal no abdômen que vai auxiliar como ponto de equilíbrio, digamos assim, para a estrutura do tronco, né? Esse colete ele vai proteger totalmente a estrutura vertebral, a coluna vertebral vai ficar totalmente protegida, tá? Mesmo em casos de trauma também, às vezes o paciente sofre trauma na coluna vertebral e a gente não pode operar porque ele tem osteoporose em grau avançado, né? Ou outras comorbidades, outros casos médicos que sejam empecilhos para um procedimento cirúrgico, e muitas vezes a gente precisa tratar no conservador, né? E esse tratamento vai ser sempre conduzido pelo físio, né? Então, tanto em casos de tratamento, em casos de fraturas, tratamentos conservadores de fraturas, ou no tratamento da osteoporose em si, onde o físio está trabalhando o fortalecimento do paciente, da musculatura do paciente, para que ele não tenha comprometimento de postura e posterior um comprometimento da sua qualidade de vida, esse colete se encaixa muito bem. Vai fazer a estabilização da coluna, vai fazer a proteção da coluna e, ao mesmo tempo, vai deixar livre os movimentos de rotação, né, os movimentos dos braços, e vai deixar livre a musculatura do tronco, para que o paciente possa ter um bom desempenho em suas atividades, né, e esteja seguro e bem protegido ao mesmo tempo enquanto realiza seus tratamentos. Tá? Esses hoje são os principais produtos que eu vendo para tratamento de coluna. A órtese cérvico-torácica, uma órtese de alto nível para estabilização cervical no pós-cirúrgico, os coletes para tratamento de osteoporose ou traumas e fraturas decorrentes de osteoporose, né?
e os cintos lombares, né? Que nós vendemos eles para o tratamento de lombalgias em geral, né? Para o suporte lombar em atividades, certo? E para os casos de lesões musculares mínimas na estrutura da coluna, onde o físio ou o médico julgue necessário o cinto lombar, né? Lembrando sempre que nós não orientamos a conduta de uso, né? Nós deixamos isso sempre a critério do físio, do médico. E para quem tá nos ouvindo e para quem está nos assistindo, eu acho que isso é muito importante eu observar aqui, né? É muito comum o consumidor, às vezes, buscar orientação de como vai fazer o uso desse produto no seu tratamento dentro da loja onde ele está comprando. E isso, ele precisa se limitar a seguir sempre a orientação do seu médico ou do seu fisioterapeuta. Para esses casos assim, de conduta de uso, quando eu digo conduta de uso, é como se fosse a posologia de um medicamento. Então, quantos dias eu vou utilizar do meu tratamento, quantas horas por dia eu vou usar no meu tratamento, eu devo dormir com esse produto ou não devo dormir com esse produto, né? Então, toda essa conduta, ela é algo que precisa ser discutida com o médico ou com o físio, que são os profissionais que estão ali envolvidos diretamente com o paciente, que analisaram o caso desse paciente, o caso médico desse paciente, entenderam ali a conduta que deve ser seguida e a partir daí consegue passar uma orientação adequada, tá? E por que eu estou falando isso? Os médicos e os fisioterapeutas sempre passam essa orientação. E o que acontece? Muitas vezes o paciente ou ele não presta atenção, não dá a devida atenção nesse momento de orientação médica, né? Ou acaba esquecendo, né? E aí ele busca essa informação com o lojista, com o vendedor, com o técnico que está acompanhando ele ali. Então a minha dica, a minha sugestão é que busque sempre ter informação sobre o tratamento com o profissional da saúde. E com o lojista, o vendedor, o técnico que está atendendo você, ele que está vendendo o produto para você, busque adquirir com esse profissional o conhecimento de uso do produto. Como você faz para usar no dia a dia, como você veste, como você remove, como você lava, como você armazena. Tudo isso é competência aí, né, de quem está entregando o produto na sua mão. A conduta de tratamento, procure sempre seguir a conduta que o seu médico, aí, que o profissional da saúde que está lhe acompanhando, passe a você quando prescreve o tratamento. Essa seria a melhor alternativa. Certo? E a conclusão que eu vou passar para o Wagner e né, para o Renan, para uma vida saudável, né, o bem-estar físico, o que se percebe é que você precisa ter um profissional gabaritado e produtos de qualidade. Ou seja, a precaução, você não esperar você chegar, que seja na doença, na velhice, para você pensar em melhorar a sua qualidade para se ter uma vida saudável, né? Eu vou passar já para as palavras finais do Wagner, se realmente, o que o Wagner realmente considera que seja importante, ou seja, nós temos que ao longo da nossa caminhada, se você quer chegar com 60, 70, 80 ou 90 anos saudável, você precisa ter algumas precauções, você precisa ter cuidado, porque nós somos movimento, nada é estático, a vida é movimento, nós somos movimento. Então, a partir do momento que você vai inserir isso no seu dia a dia, na sua planilha, trabalho, sim, mas você precisa também ter atividades físicas, né? Eu estou vendo que o contexto dos profissionais que está aqui, do Wagner, em recuperar, em tratar, você precisa ter as precauções, porque senão você não terá um bom resultado, como o Renan realmente já citou. Então, eu vou passar realmente para o Wagner para as considerações, o que mais ele queira citar para nós irmos finalizando, agradecer a ele pela disponibilidade dele estar aqui conosco hoje, mas eu tenho certeza que quem está ao vivo conosco vai poder perceber que qualquer que seja a lesão que você tenha, busque um bom profissional, que com certeza um bom profissional, seguindo as avaliações de diagnóstico e tratamento, indicando um bom produto, você mais rápido vai recuperar, mais rápido você vai voltar às suas atividades. Suas palavras finais, Wagner, por favor.
Pedro, finalizo aqui colocando justamente isso que vocês já citaram aqui, que a gente já comentou, né, durante esse programa inteiro, é que as pessoas estão buscando cada vez mais atividade física, né, e a gente não começa um esporte para machucar, né. Então, acho que o trabalho preventivo e o trabalho de bons profissionais no acompanhamento dessa atividade física, desse esporte, é fundamental. Hoje a gente vê vários profissionais dentro dos ambientes, só que nem todos com uma capacidade legal de te mandar principalmente a informação. Acho que o mais importante é você informar o seu paciente do que ele precisa, né? Cabe ele decidir se ele vai fazer contigo ou não. Então, acho que o nosso primeiro papel quando nós falamos de profissionais da área da saúde é informar o nosso paciente, é mostrar para ele o que ele necessita, né? E, logicamente, quando você gera uma autoridade sobre esse paciente, está mostrando que você tem o conhecimento, fica legal desse paciente fechar contigo, de fazer todo um trabalho contigo, de acompanhamento. Acho que é mais importante isso. Então, é justamente isso. Cerque-se de bons profissionais, cerquem-se de boas tecnologias. Ninguém vai fazer uma corrida de rua correndo descalço. Ninguém vai fazer uma corrida de rua correndo com um tênis furado, né? Então, o cara vai buscar um tênis adequado. E por que não buscar isso na própria saúde, né? Então é o que a gente preconiza muito no nosso paciente. Eu só indico produtos bons, até porque o peso da indicação tem peso 2, né? Então se eu indico um profissional ruim, o primeiro que vai ser errado vai ser meu nome. Então a gente preconiza muito isso. E aí, logicamente, vem essa parceria de anos que eu tenho com a Propedia, que indico, até antes de conhecer o Renan, os produtos de Chantal, que são excelentes produtos. Então essa é a minha dica principal para os nossos ouvintes aí. Renan, considerações finais, te agradecer por você ter disponibilizado novamente, estando aí em São Paulo, né? Esperando você voltar aqui para algum evento em Cuiabá, e a gente ter um outro bate-papo, outro bate-bola aqui, para aqueles que estão ao vivo conosco. Com certeza ficam todos agraciados com as informações passadas que você precisa ter profissional para aquela lesão que você está tendo, a recuperação e produtos de qualidade, como o Wagner realmente citou. Ó, na próxima pode ser na sua casa, na frente da churrasqueira, viu, Pedro? Obrigado, tá? É isso aí, é isso aí. Tá certo. Bom, gostaria de agradecer, primeiramente, aí, mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, né? E, claro, seguindo aí a nossa linha de raciocínio aí, eu acho que estamos muito bem alinhados, né, no nosso pensamento. Hoje, com a questão de qualidade de vida, né, o cuidado com a saúde, a atividade física realmente aumentou muito em todas as regiões do país, né? Eu viajo para o Brasil, aí aonde eu vou sempre eu noto isso, né? E só que a gente precisa, como todo movimento que acontece, né, precisa haver mudança, né? Então a gente precisa mudar, eu acho que a nossa cultura, tá? Nossa cultura, isso eu estou falando uma questão nacional, tá? Nossa cultura com relação ao cuidado da saúde, né? O brasileiro tem a cultura de tratar da doença e não de prevenir a doença, né? Então, a dica, a consideração que eu gostaria de colocar aqui é essa. Procurem prevenir lesões, né? Se equipar melhor, se supervisionar melhor. Vou começar a correr, eu quero alcançar lá a meta de correr 15K 3 vezes por semana, né? Isso vai me gerar desgaste nos pés, nas articulações, vai gerar sobrecarga. Será que eu estou com o peso ideal? Então, assim, procure um bom profissional, faça uma boa avaliação física e trabalhe na prevenção. Prevenir as doenças é melhor do que tratar delas. E custa muito mais barato para nós. Tá certo? Então, mais uma vez aí, seu Pedro, obrigado. Dr. Wagner, obrigado aí por poder estar na presença de vocês aí, poder estar trocando essas ideias com vocês. Muito obrigado. Nossa, aqui, pegando os 3 aqui. Tirei ou você tira aqui? Tirei? Você nos manda. Muito simples e fácil. Rua 13 de junho, 1013, Centro-Sul. Próximo aqui à região hospitalar.
E precisa falar em contato conosco? 3322-4582. Entre nas redes sociais, Instagram, Propedia, arroba Propedia Cuiabá. Entre no site e também no WhatsApp, 98 129 29 11. Isso. Esperamos você, qualquer que seja a sua necessidade. Saúde é considerado o estado completo de bem-estar físico, mental e social, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. A OMS define saúde como um estado de completo bem-estar, não apenas a ausência de doença, englobando o equilíbrio físico, mental e social. A saúde e a qualidade de vida são os ativos valiosos que devemos valorizar e cuidar ao longo de toda a vida. Investir em um estilo de vida saudável, com alimentação adequada, exercícios físicos regulares e cuidados com a saúde mental é essencial para desfrutar de uma vida longa e plena.